Amor à primeira vista. O CEO frio decide proteger a menina que lava a louça para viver. Era uma manhã como qualquer outra na universidade, mas para Shen Clara, a vida nunca mais seria a mesma. Ela estava sentada na cantina, os livros abertos à sua frente e o olhar desviado. Uma garrafa d'água na mesa parecia mais uma fortaleza contra a tempestade que se aproximava. Aquele aperto no peito era constante, como um eco ingestável que não a deixava em paz. Ao seu lado, as conversas da galera faziam um barulho quase ensurdecedor ao falarem sobre os próximos eventos da faculdade. Mas no fundo do seu coração, um único pensamento dominava sua mente: Lucas, o herdeiro da poderosa família Almeida, um homem cujos olhos eram como oceanos profundos, onde ela se afundou em um instante. Naquela noite fatídica, depois da festa de formatura, Lucas a tomou pela mão e a levou para fora, longe dos olhares curiosos. As estrelas brilhavam, e o céu parecia cantar. Foi nesse momento que os lábios dela. A vida parecia um labirinto, cheio de olhos julgadores e sussurros afiados. A madrasta de Lucas, uma mulher calculista, nos mínimos detalhes, não perderia tempo em usar a situação como uma arma, manipulando o destino deles como um maestro desagradável. O pai de Shen, sempre ausente, parecia um fantasma que dançava em sua vida. Quando ela precisava de apoio, ele apenas se afastava. Os dias passavam e Shen decidiu que não seria uma vítima. Resolveria reivindicar seu espaço, proteger a vida que crescia dentro dela e criar um lar de amor e segurança. Cada passo, no entanto, era difícil. O medo tomava conta como uma sombra inquietante. E quando a relação com Lucas começou a se reerguer, com promessas e sonhos de um futuro juntos, uma verdade obscura começou a surgir. Um evento inesperado, durante um encontro com amigos, acabou revelando segredos que Lucas mantinha. Conexões com o passado. Questões familiares que ameaçavam não apenas a vida da criança, mas também a deles como um K. Estava ela realmente pronta para enfrentar essa nova luta e se libertar dos grilhões do passado? Os murmúrios da sociedade pareciam mais altos que nunca, e a pressão quase insuportável. Com um nó na garganta e um novo sol começando a nascer, Shen percebia que havia muito mais em jogo do que apenas seus sentimentos. A busca pelo amor verdadeiro e pela segurança de seu filho agora se tornava uma batalha diferente. Estaria pronta para perder tudo novamente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa. As palavras que escutara na festa ecoavam em sua mente, como um eco interminável. Como ele pôde esconder isso de mim? Sua cabeça estava em um turbilhão, e cada mágoa crescente parecia um golpe afiado. Estava prestes a abrir seu coração para Lucas, quando a porta da cantina se abriu com um estrondo, cortando o ar tenso. Entrou a madrasta de Lucas, Valéria. Ela tinha um olhar cortante e envolto em segurança, quase como um predador em busca de presas. Shen sentiu o corpo encolher. Valéria se dirigiu diretamente a Lucas. Estava parado, como se uma onda de chumbo o tivesse atingido. Eu sabia que você não seria capaz de se levantar e encarar a verdade, disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Do que você está falando? Lucas parecia confuso, mas Shen já conhecia o tom de Valéria, seu jeito provocador. Era como se a sala tivesse escurecido. As vozes da cantina se silenciaram. Os olhares se voltaram para eles. Um aperto na garganta quase a fez gritar. Valéria continuou. Desde quando você decidiu se esconder, Lucas? Nunca ousou me contar que a Shen estava com você.
Muito menos que estava grávida. Você não é o homem que eu pensava que fosse. As palavras dela eram venenosas, cada sílaba uma lâmina afiada. Chega, Lucas gritou, quebrando o silêncio pesado. Shen queria acreditar que ele a protegeria, que tomaria seu lado. Mas a tensão entre mãe e filho era palpável, e a expressão de Lucas falava mais do que suas palavras. A rejeição misturava-se ao medo. Valéria, no entanto, não desistiu. Você realmente acha que essa criança vai mudar alguma coisa? Seu pai nunca aceitaria isso. O murmurinho da multidão aumentou. Shen estava paralisada. A ideia de Lucas sendo empurrado em direção a um futuro que envolvia mentiras e manipulação a apavorava. Mas o impacto que se seguiu foi ainda mais devastador. Valéria tirou um envelope do bolso e a sala ficou em completo silêncio. Aqui estão as provas que você precisa, Lucas. O passado que você quis tanto esquecer, mas que agora não pode mais fugir. Ela julgou o envelope sobre a mesa. Tome conhecimento da verdade. A expressão de Lucas caiu. A cor desapareceu de seu rosto. Shen se aproximou, a mão tremendo. O que é isso? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Nesse momento, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma obscura. O envelope caiu em suas mãos e o selamento estava quebrado. Lucas afastou-se sem coragem para olhar o conteúdo. Os olhos de Shen estavam fixos no papel, um documento com informações que podem arruinar tudo. Um nome estava em destaque e fez seu coração parar. Owen Almeida, o primo de Lucas, um nome que ela conhecia apenas como uma sombra na história da família. Mas o que isso significava? A verdade estava se aproximando, e a sensação de uma tempestade se formando sobre eles era inegável. Valéria, com prazer sádico, parecia saborear o momento. Tudo o que você precisa saber está ali. O passado de sua família não pode ser apagado. Os murmúrios na sala começaram a crescer em volume. Pessoas começavam a se afastar, sussurrando sobre essa nova descoberta. Atenção nas sutilezas que antes permaneciam ocultas. O que Lucas tinha a dizer agora? Shen se sentiu perdida no mar de olhares julgadores. Estariam seus sonhos e esperanças desmoronando diante dela? A incerteza estava entre eles como um peso. Havia muito mais em jogo do que apenas um segredo. As promessas de Lucas, os sentimentos que ela achava que eram verdadeiros, tudo parecia estar em uma situação crítica. Shen olhou para Lucas e viu algo que a fez tremer. Medo, desespero ou o reflexo de uma mentira que ele estava prestes a revelar. O que quer que estivesse naquele envelope não era só um segredo. Era o divisor de águas que mudaria tudo à sua volta. A verdade estava prestes a ser revelada. Estariam prontos para encarar as consequências do que estava por vir? Shen estava paralisada, o envelope tremendo em suas mãos. O barulho da cantina desapareceu. Apenas o eco do coração dela batia em seus ouvidos. O olhar claro de Lucas se desviou. Ele não ousava encarar o que estava à sua frente. Shen respirou fundo, pronta para desdobrar o documento e entender o que estava ali que poderia destruir tudo. Mas antes que ela pudesse abrir, uma figura conhecida se aproximou, quebrando o ambiente tenso. Foi Maria, a amiga de Shen, que na verdade estava mais para a irmã. Com um olhar de preocupação e determinação, ela agarrou o braço de Shen. Precisamos sair daqui agora, disse Maria. Seu tom era urgente. Antes que Shen pudesse resistir ou questionar, Maria puxou-a para longe, arrastando-a para o corredor vazio da universidade. Você não pode ficar aqui, Shen. A Valéria está jogando as cartas dela. Melhor se afastar antes que isso vire um circo. Maria falou com um olhar sério. Mas Shen ficou confusa, seu coração ainda acelerando em meio a tudo. Ela tem provas, Maria. Não sei o que está escrito, mas é sobre a família de Lucas. A voz de Shen tremia, cheia de inseguros. O pânico apertava seu peito. Maria então olhou para ela
com olhos que brilhavam em compreensão. Isso não importa agora. O que importa é você e seu bebê. O tom firme de Maria fazia sentido, mas ainda assim, a mente de Shen estava presa àquela sala, aos murmúrios do público, ao olhar desolado de Lucas. Mas antes que o esquema se desenrolasse em mais angústia, um grito cortou o ar, ecoando pelos corredores. Era uma mistura de choque e desespero. O coração de Shen disparou. — O que foi isso? Perguntou, angustiada. Maria não respondeu. Ao invés disso, elas correram em direção ao tumulto. Ao saírem da cantina, se depararam com um grupo de estudantes reunidos em torno de algo. Shen se espremia entre as pessoas, e à medida que chegava mais perto, seu estômago revirava. No centro estava Lucas, de joelhos, seu rosto pálido, e ao lado dele, uma figura caída inconsciente. Era Valéria. Isso não pode ser. Shen se sentiu como se o chão desaparecesse sob os pés. Valéria estava imóvel. Um pequeno sinal de respiração acompanhava cada batida do coração de Lucas. A multidão murmurava, aterrorizada. — Ela desmaiou, foi isso? Alguém sussurrou. — É a sua mãe, Maria disse, segurando a mão de Shen com força, como se a conexão pudesse ancorá-la em meio ao caos. Shen olhou para Lucas. Ele estava paralisado, sem saber o que fazer. O pânico se espalhou como fogo entre os alunos. Repentinamente, Lucas agarrou o celular com um movimento explosivo e ligou para uma ambulância. — Valéria! Valéria! Seus gritos ecoavam, mas não havia resposta. Tudo isso sugeria que algo mais sombrio estava em jogo. Shen sentiu como se uma mão invisível apertasse seu peito, além do medo por Valéria. A multidão começou a se dispersar. Sussurros de preocupação e julgamentos ecoavam ao redor. O que a Valéria estava fazendo aqui? Eu pensei que ela estivesse em casa. Alguém comentou. Outros murmuravam sobre segredos familiares, conexões e questões que até então ninguém percebeu. E enquanto a tensão aumentava, algo mais cruel e devastador se insinuou na mente de Shen. Seria possível que Valéria soubesse de algo que poderia impactar sua própria vida? O envelope em suas mãos pareceu queimar. O que se revelaria sobre a família Almeida agora com Valéria à beira do desespero? O inesperado se tornava ainda mais denso, e a verdade que estava guardada poderia ser mais devastadora do que todos imaginavam. Shen se sentiu agarrado a essa necessidade de entender, mas à medida que as sirenes se aproximavam, a dor de mais segredos começava a emergir. O que Lucas esconderia quando finalmente confrontasse essa nova realidade? Com Valéria inconsciente e o futuro do relacionamento deles P. Ela só sabia que a tempestade não havia terminado e segredos ameaçavam controlá-los. E assim, ela se viu na encruzilhada, presa entre o amor e a verdade. Estava disposta a enfrentar isso? Shen estava paralisada, o envelope tremendo em suas mãos. O barulho da cantina desapareceu. Apenas o eco do coração dela batia em seus ouvidos. O olhar claro de Lucas se desviou. Ele não ousava encarar o que estava à sua frente. Shen respirou fundo, pronta para desdobrar o documento e entender o que estava ali que poderia destruir tudo. Mas antes que ela pudesse abrir, uma figura conhecida se aproximou, quebrando o ambiente tenso. Foi Maria, a amiga de Shen, que na verdade estava mais para irmã. Com um olhar de preocupação e determinação, ela agarrou o braço de Shen. — Precisamos sair daqui, agora, disse Maria. Seu tom era urgente. Antes que Shen pudesse resistir ou questionar, Maria puxou-a para longe, arrastando-a para o corredor vazio da universidade. — Você não pode ficar aqui, She. A Valéria está jogando as cartas dela. Melhor se afastar antes que isso vire um circo. Maria falou, com um olhar sério. Mas Shen ficou confusa, seu coração ainda acelerando em meio a tudo. Ela tem provas, Maria. Não sei o que está escrito,
Mas é sobre a família de Lucas. A voz de Shen tremia, cheia de insegurança. O pânico apertava seu peito. Maria então olhou para ela com olhos que brilhavam em compreensão. Isso não importa agora. O que importa é você e seu bebê. O tom firme de Maria fazia sentido. Mas ainda assim, a mente de Shen estava presa àquela sala, aos murmúrios do público, ao olhar desolado de Lucas. Mas antes que o esquema se desenrolasse em mais angústia, um grito cortou o ar, ecoando pelos corredores. O que foi isso? A voz de Shen saiu quase como um sussurro. Maria não respondeu. Ao invés disso, correram em direção ao tumulto. Ao chegarem ao local, se depararam com um grupo de estudantes reunidos em torno de algo. Shen se espremia entre as pessoas, e à medida que chegava mais perto, seu estômago revirava. No centro estava Lucas, de joelhos, seu rosto pálido, e ao lado dele, uma figura caída, inconsciente. Era Valéria. Isso não pode ser. Shen se sentiu como se o chão desaparecesse sob os pés. Valéria estava imóvel, e Lucas a chamava desesperadamente. Valéria! Valéria! Ele soava descontrolado, e a situação parecia um pesadelo. A multidão murmurava, aterrorizada. Mas ninguém se atrevia a se aproximar. Ela desmaiou? Foi isso? Alguém sussurrou. Outros comentavam sobre os segredos familiares que estavam prestes a ser revelados. Precisamos de um médico. Maria gritou, olhando ao redor, sua voz transbordando nervosismo. Shen ficou paralisada, observando Lucas, que estava em choque, o pânico fazendo seus olhos se ampliarem. A intensa gravidade do momento a atingiu como um soco. Naquela fração de tempo, sem aviso, algo inimaginável aconteceu. Uma mulher surgiu do meio da multidão, com cabelos escuros e um olhar determinado. Sou eu que preciso falar, gritou, e todos se viraram para ela. Antes que alguém pudesse perguntar o que estava acontecendo, a mulher se aproximou de Lucas, e em um gesto súbito, virou-se para encarar Shen, com uma expressão intensa. Você precisa saber a verdade, Shen. Tudo está prestes a mudar. Shen ficou confusa. Quem é você? A voz dela quase não ecoou, sufocada pela tensão que preenchia o ar. Meu nome é Clara, a mulher anunciou, e todo o ambiente parou. E eu sou a mãe do seu filho, Lucas. As palavras caíram como uma bomba. O murmúrio na multidão se intensificou, misturando surpresa e descrença. Shen sentiu seu coração parar por um instante. Uma onda de fraqueza a passou. O que você está dizendo? A voz dela soou fraca, tremida pela incredulidade. Lucas congelou. Clara, o que você está fazendo aqui? Seu olhar estava em choque absoluto. A expressão misturando amor, confusão e uma encenação de um passado que ninguém imaginava que voltaria. Ele precisa saber. Você e seu filho estão em perigo. Clara exclamou, sua voz cortante. E aí, com Valéria ainda no chão sem reação, a tempestade de consequências e segredos se desenrolava diante deles. O que Shen pensaria sobre Lucas agora? O que realmente significava a presença de Clara naquela história? A verdade estava se aproximando, mas a dor de mais segredos ameaçava engolir todos ali. Os novos laços e relacionamentos estavam prestes a serem revirados, e Shen sentiu uma nova onda de medo. Como ela poderia proteger seu filho em meio a tudo isso? Shen estava paralisada, o envelope tremendo em suas mãos. O barulho da cantina desapareceu. Apenas o eco do coração dela batia em seus ouvidos. O olhar claro de Lucas se desviou. Ele não ousava encarar o que estava à sua frente. Shen respirou fundo, pronta para desdobrar o documento e entender o que estava ali que poderia destruir tudo. Mas antes que ela pudesse abrir, uma figura conhecida se aproximou, quebrando o ambiente tenso. Foi Maria, a amiga de Shen, que na verdade estava mais para a irmã. Com um olhar de antes que Shen pudesse resistir ou questionar, Maria puxou-a para longe,
arrastando-a para o corredor vazio da universidade. Você não pode ficar aqui, Shen. A Valéria está jogando as cartas dela. Melhor se afastar antes que isso vire um circo, Maria falou, com um olhar sério. Mas Shen ficou confusa, seu coração ainda acelerando em meio a tudo. Ela tem provas, Maria. Não sei o que está escrito, mas é sobre a família de Lucas. A voz de Shen tremia, cheia de insegurança. O pânico apertava seu peito. Maria então olhou para ela com olhos que brilhavam em compreensão. Isso não importa agora. O que importa é você e seu bebê. O tom firme de Maria fazia sentido, mas ainda assim, a mente de Shen estava presa àquela sala, aos murmúrios do público, ao olhar desolado de Lucas. Mas antes que o esquema se desenrolasse em mais angústia, um grito cortou o ar, ecoando pelos corredores. O que foi isso? A voz de Shen saiu quase como um sussurro. Maria não respondeu. Ao invés disso, correram em direção ao tumulto. Ao chegarem ao local, se depararam com um grupo de estudantes reunidos em torno de algo. Shen se espremia entre as pessoas, e à medida que chegava mais perto, seu estômago revirava. No centro estava Lucas, de joelhos, seu rosto pálido, e ao lado dele uma figura caída, inconsciente. Era Valéria. Isso não pode ser. Shen se sentiu como se o chão desaparecesse sob os pés. Valéria estava imóvel. E Lucas a chamava desesperadamente. Valéria! Valéria! Ele soava descontrolado, e a situação parecia um pesadelo. A multidão murmurava, aterrorizada, mas ninguém se atrevia a se aproximar. Ela desmaiou, foi isso? Alguém sussurrou. Outros comentavam sobre os segredos familiares que estavam prestes a ser revelados. Precisamos de um médico, Maria gritou, olhando ao redor, sua voz transbordando nervosismo. Shen ficou paralisada, observando Lucas, que estava em choque, o pânico fazendo seus olhos se ampliarem. A intensa gravidade do momento a atingiu como um soco. Naquela fração de tempo, sem aviso, algo inimaginável aconteceu. Uma mulher surgiu do meio da multidão, com cabelos escuros e um olhar determinado. Sou eu que preciso falar, gritou, e todos se viraram para ela. Antes que alguém pudesse perguntar o que estava acontecendo, a mulher se aproximou de Lucas e, em um gesto súbito, virou-se para encarar Shen com uma expressão intensa. Você precisa saber a verdade, Shen. Tudo está prestes a mudar. Shen ficou confusa. Quem é você? A voz dela quase não ecoou, sufocada pela tensão que preenchia o ar. Meu nome é Clara, a mulher anunciou, e todo o ambiente parou. E eu sou a mãe do seu filho, Lucas. As palavras caíram como uma bomba. O murmúrio na multidão se intensificou, misturando surpresa e descrença. Shen sentiu seu coração parar por um instante. Uma onda de fraqueza a passou. O que você está dizendo? A voz dela soou fraca, tremida pela incredulidade. Lucas congelou. Clara, o que você está fazendo aqui? Seu olhar estava em choque absoluto, a expressão misturando amor, confusão e uma encenação de um passado que ninguém imaginava que voltaria. Ele precisa saber. Você e seu filho estão em perigo, Clara exclamou, sua voz cortante. Perigo? Do que você está falando? Shen questionou, seu mundo desmoronando. Você não entende. Não é só sobre vocês. Valéria não é quem você pensa que é. Clara estava prestes a revelar algo devastador, mas nesse instante, outro grito cortou o ar. Ela está acordando. Alguém na multidão gritou, e todos se viraram para Valéria, que começava a se mover. Mas antes que alguém pudesse agir, Valéria abriu os olhos, olhando para Lucas, e em um rompante gritou: a verdade não pode ser escondida. E então, em meio ao caos, algo explodiu do chão. Uma lâmpada pendurada acima da multidão estourou, enviando estilhaços em todas as direções. Screamos de terror preencheram o espaço, enquanto os alunos se espirravam tentando se afastar. O que estava acontecendo?
A fumaça e os gritos criaram um cenário de confusão total e Shen se viu presa em um turbilhão de emoções. Lucas estava tentando proteger Valéria, enquanto Clara a observava, seus olhos cheios de algo que ninguém mais parecia perceber. O pavor tomou conta, e antes que Shen pudesse entender plenamente a situação, Lucas se virou para Clara e gritou: "O que você sabe sobre a minha mãe? Ela não é minha irmã, ela é a razão de tudo isso." Clara gritou, sua voz cheia de desespero. As revelações estavam à flor da pele, e o caos se acumulava ao redor deles, como se todas as verdades e mentiras estivessem prestes a se desmontar. O coração de Shen disparava. O que mais ela ainda não sabia? Ela sentia que sua vida estava à beira de uma revolução que a deixaria sem chão. E, enquanto todos tentavam captar a gravidade da situação, um novo eco surgiu, desta vez vindo de... "A verdade virá à tona." Era uma voz profunda e familiar, como uma sombra do passado. Shen olhou para Lucas e tudo o que pensou saber estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Estava disposta a enfrentar a tempestade, mas o que mais poderia surgir dessa revelação? A verdade estava se moldando em algo muito maior do que ela jamais imaginou. Shen estava paralisada, o envelope tremendo em suas mãos. O barulho da cantina desapareceu. Apenas o eco do coração dela batia em seus ouvidos. O olhar claro de Lucas se desviou. Ele não ousava encarar o que estava à sua frente. Shen respirou fundo, pronta para desdobrar o documento e entender o que estava ali que poderia destruir tudo. Mas antes que ela pudesse abrir, uma figura conhecida se aproximou, quebrando o ambiente tenso. Foi Maria, a amiga de Shen, que na verdade estava mais para a irmã. Com um olhar de preocupação e determinação, ela agarrou o braço de Shen. "Precisamos sair daqui agora", disse Maria. Seu tom era urgente. Antes que Shen pudesse resistir ou questionar, Maria puxou-a para longe, arrastando-a para o corredor vazio da universidade. "Você não pode ficar aqui, Shen. A Valéria está jogando as cartas dela. Melhor se afastar antes que isso vire um circo." Maria falou, com o olhar sério. Mas Shen ficou confusa, seu coração ainda acelerando em meio a tudo. "Ela tem provas, Maria. Não sei o que está escrito, mas é sobre a família de Lucas." A voz de Shen tremia, cheia de insegurança. O pânico apertava seu peito. Maria então olhou para ela, com olhos que brilhavam em compreensão. "Isso não importa agora. O que importa é você e seu bebê." O tom firme de Maria fazia sentido, mas ainda assim, a mente de Shen estava presa àquela sala, aos murmúrios do público, ao olhar desolado de Lucas. Mas antes que o esquema se desenrolasse em mais angústia, um grito cortou o ar, ecoando pelos corredores. "O que foi isso?" A voz de Shen saiu quase como um sussurro. Maria não respondeu. Ao invés disso, correram em direção ao tumulto. Ao chegarem ao local, se depararam com um grupo de estudantes reunidos em torno de algo. Shen se espremia entre as pessoas, e à medida que chegava mais perto, seu estômago revirava. No centro estava Lucas, de joelhos, seu rosto pálido, e ao lado dele, uma figura caída, inconsciente. Era Valéria. "Isso não pode ser!" Shen se sentiu como se o chão desaparecesse sob os pés. Valéria estava imóvel, e Lucas a chamava desesperadamente. "Valéria! Valéria!" Ele soava descontrolado, e a situação parecia um pesadelo. A multidão murmurava, aterrorizada, mas ninguém se atrevia a se aproximar. "Ela desmaiou? Foi isso?" Alguém sussurrou. Outros comentavam sobre os segredos familiares que estavam prestes a ser revelados. "Precisamos de um médico!" Maria gritou, olhando ao redor, sua voz transbordando nervosismo. Shen ficou paralisada, observando Lucas, que estava em choque.
o pânico fazendo seus olhos se ampliarem. A intensa gravidade do momento a atingiu como um soco. Naquela fração de tempo, sem aviso, algo inimaginável aconteceu. Uma mulher surgiu do meio da multidão, com cabelos escuros e um olhar determinado. Sou eu que preciso falar, gritou, e todos se viraram para ela. Antes que alguém pudesse perguntar o que estava acontecendo, a mulher se aproximou de Lucas e, em um gesto súbito, virou-se para encarar Shen com uma expressão intensa. Você precisa saber a verdade, Shen. Tudo está prestes a mudar. Shen ficou confusa. Quem é você? A voz dela quase não ecoou, sufocada pela tensão que preenchia o ar. Meu nome é Clara, a mulher anunciou, e todo o ambiente parou. E eu sou a mãe do seu filho, Lucas. As palavras caíram como uma bomba. O murmúrio na multidão se intensificou, misturando surpresa e descrença. Shen sentiu seu coração parar por um instante. Uma onda de fraqueza a passou. O que você está dizendo? A voz dela soou fraca, tremida pela incredulidade. Lucas congelou. Clara, o que você está fazendo aqui? Seu olhar estava em choque absoluto, a expressão misturando amor, confusão e uma encenação de um passado que ninguém imaginava que voltaria. Ele precisa saber. Você e seu filho estão em perigo, Clara exclamou, sua voz cortante. Perigo? Do que você está falando? Shen questionou, seu mundo desmoronando. Você não entende. Não é só sobre vocês. Valéria não é quem você pensa que é. Clara estava prestes a revelar algo devastador, mas nesse instante, outro grito cortou o ar. Ela está acordando. Alguém na multidão gritou, e todos se viraram para Valéria, que começava a se mover. Mas antes que alguém pudesse agir, Valéria abriu os olhos, olhando para Lucas, e em um rompante gritou, a verdade não pode ser escondida. E então, em meio ao caos, algo explodiu do chão. Uma lâmpada pendurada acima da multidão estourou, enviando estilhaços em todas as direções. Screams de terror preencheram o espaço, enquanto os alunos se espirravam, tentando se afastar. O que estava acontecendo? A fumaça e os gritos criaram um cenário de confusão total, e Shen se viu presa em um turbilhão de emoções. Lucas estava tentando proteger Valéria, enquanto Clara a observava, seus olhos cheios de algo que ninguém mais parecia perceber. O pavor tomou conta, e antes que Shen pudesse entender plenamente a situação, Lucas se virou para Clara e gritou, o que você sabe sobre a minha mãe? Ela não é minha irmã, ela é a razão de tudo isso. Clara gritou, sua voz cheia de desespero. As revelações estavam à flor da pele e o caos se acumulava ao redor deles, como se todas as verdades e mentiras estivessem prestes a se desmontar. O coração de Shen disparava. O que mais ela ainda não sabia? Ela sentia que sua vida estava à beira de uma revolução que a deixaria sem chão. De repente, o chão tremeu, e um estrondo forte reverberou na universidade, como se algo estivesse. Shen olhou para Lucas e o que viu a paralisou. Os olhos dele estavam mais escuros que o normal, algo que não parecia mais humano. Ele estava mudando, a expressão dele se contorcendo em uma mistura de dor e fúria. Não! O que está acontecendo? Ele começou a gritar, quase em desespero. E nesse instante, uma chama azulada irrompeu de sua pele, queimando como um fogo sombrio. As pessoas ao redor gritavam, algumas tentando se afastar, outras apenas paralisadas de medo. A transformação de Lucas parecia incontrolável, uma explosão de energia e caos. E em meio ao tumulto, Shen conseguiu ver Valéria olhando para Lucas com um misto de raiva e compaixão, como se ela soubesse o que ele estava se tornando. E então Clara, ainda de pé, levantou as mãos. Não, Lucas, controla isso, você pode. Mas não havia como saber se ele estava ouvindo. O que ele poderia ser? As perguntas fervilhavam na mente de Shen. As chamas aumentaram,
e as sombras começaram a dançar ao seu redor. A multidão se dispersava com pânico, mas a única coisa que prendia Shen naquele momento era a necessidade de entender o que realmente estava acontecendo. O que Lucas se tornara? Quem era Clara realmente? Do que Valéria era capaz? O que havia dentro daquele envelope que ela estava segurando? Enquanto uma nova tempestade se formava ao seu redor, ela se viu em meio a um mistério muito maior do que poderia imaginar. E tudo o que esperava era que, por algum milagre, o amor sobrevivesse a tudo. Mas será que sobrevivência e amor podiam caminhar lado a lado no meio desse caos? A pergunta permanecia, pulsando como uma ferida aberta. Shen estava paralisada, o envelope tremendo em suas mãos. O barulho da cantina desapareceu, apenas o eco do coração dela. O olhar claro de Lucas se desviou. Ele não ousava encarar o que estava à sua frente. Shen respirou fundo, pronta para desdobrar o documento e entender o que estava ali que poderia destruir tudo. Mas antes que ela pudesse abrir, uma figura conhecida se aproximou, quebrando o ambiente tenso. Foi Maria, a amiga de Shen, que na verdade estava mais para a irmã. Com um olhar de preocupação e determinação, ela agarrou o braço de Shen. "Precisamos sair daqui. Agora", disse Maria. Seu tom era urgente. Antes que Shen pudesse resistir ou questionar, Maria puxou-a para longe, arrastando-a para o corredor vazio da universidade. "Você não pode ficar aqui, Shen. A Valéria está jogando as cartas dela. Melhor se afastar antes que isso vire um circo", Maria falou, com um olhar sério. Mas Shen ficou confusa, seu coração ainda acelerando em meio a tudo. "Ela tem provas, Maria. Não sei o que está escrito, mas é sobre a família de Lucas." A voz de Shen tremia, cheia de insegurança. O pânico aperta. Maria então olhou para ela, com olhos que brilhavam em compreensão. "Isso não importa agora. O que importa é você e seu bebê." O tom firme de Maria fazia sentido, mas ainda assim, a mente de Shen estava presa àquela sala, aos murmúrios do público, ao olhar desolado de Lucas. Mas antes que o esquema se desenrolasse em mais angústia, um grito cortou o ar, ecoando pelos corredores. "O que foi isso?" A voz de Shen saiu quase como um sussurro. Maria não respondeu. Ao invés disso, correram em direção ao tumulto. Ao chegarem ao local, se depararam com um grupo de estudantes reunidos em torno de algo. Shen se espremia entre as pessoas, e à medida que chegava mais perto, seu estômago revirava. No centro estava Lucas, de joelhos, seu rosto pálido, e ao lado dele uma figura caída, inconsciente. Era Valéria. "Isso não pode ser." Shen se sentiu como se o chão desaparecesse sob os pés. Valéria estava imóvel, e Lucas a chamava desesperadamente. "Valéria! Valéria!" Ele soava descontrolado, e a situação parecia um pesadelo. A multidão murmurava, aterrorizada, mas ninguém se atrevia a se aproximar. "Ela desmaiou? Foi isso?" alguém sussurrou. Outros comentavam sobre os segredos familiares que estavam prestes a ser revelados. "Precisamos de um médico!" Maria gritou, olhando ao redor, sua voz transbordando nervosismo. Shen ficou paralisada, observando Lucas, que estava em choque, o pânico fazendo seus olhos se ampliarem. A intensa gravidade do momento a atingiu como um soco. Naquela fração de tempo, sem aviso, algo inimaginável aconteceu. Uma mulher surgiu do meio da multidão, com cabelos escuros e um olhar determinado. Sou eu que preciso falar!" gritou e todos se viraram para ela. Antes que alguém pudesse perguntar o que estava acontecendo, a mulher se aproximou de Lucas e, em um gesto súbito, virou-se para encarar Shen com uma expressão intensa. "Você precisa saber a verdade, Shen. Tudo está prestes a mudar." Shen ficou confusa. "Quem é você?" A voz dela quase não ecoou, sufocada pela tensão que preenchia o ar. "Meu nome é Clara", a mulher anunciou, e todo o ambiente parou.
E eu sou a mãe do seu filho, Lucas. As palavras caíram como uma bomba. O murmúrio na multidão se intensificou, misturando surpresa e descrença. Shen sentiu seu coração parar por um instante. Uma onda de fraqueza a passou. O que você está dizendo? A voz dela soou fraca, tremida pela incredulidade. Lucas congelou. Clara, o que você está fazendo aqui? Seu olhar estava em choque absoluto, a expressão misturando amor, confusão e uma encenação de um passado que ninguém imaginava que voltaria. Ele precisa saber. Você e seu filho estão em perigo. Clara exclamou, sua voz cortante. Perigo? Do que você está falando? Shen questionou, seu mundo desmoronando. Você não entende. Não é só sobre vocês. Valéria não é quem você pensa que é. Clara estava prestes a revelar algo devastador, mas nesse instante, outro grito cortou o ar. Ela está acordando! Alguém na multidão gritou e todos se viraram para Valéria, que começava a se mover. Mas antes que alguém pudesse agir, Valéria abriu os olhos, olhando para Lucas e em um rompante gritou. A verdade não pode ser escondida. E então, em meio ao caos, algo explodiu do chão. Uma lâmpada pendurada acima da multidão estourou, enviando estilhaços em todas as direções. Gritos de terror preencheram o espaço, enquanto os alunos se espirravam, tentando se afastar. O que estava acontecendo? A fumaça e os gritos criaram um cenário de confusão total, e Shen se viu presa em um turbilhão de emoções. Lucas estava tentando proteger Valéria, enquanto Clara a observava, seus olhos cheios de algo que ninguém mais parecia perceber. Ela está mentindo. Ela não é a mãe do seu filho. Valéria gritou, sua voz cortante através do barulho. Em um movimento súbito, ela se ergueu, revelando um pequeno objeto brilhante em sua mão. Lucas, não a ouça. Shen e Lucas trocaram olhares confusos. O que Valéria tinha na mão? Será que ela estava realmente se referindo a Clara? Mas então, uma sensação gelada tomou conta de Shen. O que Valéria estava prestes a soltar poderia mudar tudo. Com um movimento rápido, Valéria jogou o objeto para o chão. Um barulho alto ecoou e uma fumaça espessa começou a se espalhar pela cantina. Isso não é só fumaça, é muito mais. Valéria gritou, sua face agora refletindo um olhar de triunfo e desespero. Lucas, você precisa saber a verdade. Você está em perigo. Neste momento, a fumaça começou a formar imagens, revelando fragmentos de memórias projetadas no ar, como se uma tela invisível estivesse sendo mostrada. Shen viu figuras distorcidas, sombras do passado de Lucas se desenrolando, misturando rostos conhecidos e estranhos. Lucas, em choque, recuou, enquanto Clara olhava para ele com uma expressão de desespero. Não, isso não pode acontecer. Você não pode ver isso. Mas era tarde demais. As memórias começaram a tomar forma, revelando uma história de traições e segredos que nunca deveriam ver a luz do dia. Um rosto familiar ativo. Um antigo amor de Lucas que Shen reconheceu. As revelações a atingiram em cheio. Uma infância marcada por segredos e mentiras familiares que moldaram Lucas de maneira que ela nunca imaginou. Você não sabia, Lucas. Sua família não é o que parece. Você não é apenas o herdeiro da fortuna dos Almeida. Você é parte de algo muito maior. Algo que eles têm tentado esconder de você. Valéria gritou enquanto a fumaça revelava mais segredos. Shen não sabia como reagir. O que significava tudo aquilo para ela, para Lucas e para o bebê que crescia dentro dela? O tumulto dentro dela era intenso. E então, Clara, desesperada, pulou para a frente. Se não pararmos agora, você nunca saberá quem você realmente é. As peças começaram a se encaixar. O caos, as memórias. Valéria tinha razão em um ponto. A verdade tinha um preço, e naquele momento, Shen não conseguia ver qual seria. O futuro deles, repleto de perguntas e incertezas, estava prestes a desabar. E no coração dessa tempestade estava a verdadeira pergunta: quem realmente era Lucas Almeida?
As revelações pairavam no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Neste instante, enquanto as imagens do passado se desdobravam diante deles, Shen se viu na encruzilhada. Estava disposta a descobrir a verdade, não importando o custo. A jornada deles estava apenas começando. Shen sentia que o chão sob seus pés estava desaparecendo. As projeções de Valéria estavam revelando um lado obscuro do passado de Lucas, mas a fumaça ainda estava se dissipando, e ela não conseguia enxergar com clareza. Ecos de memórias distorcidas dançavam diante de seus olhos, uma mistura de imagens e sons que podiam devastar uma família. E foi nesse momento que a realidade tomou um rumo inesperado. De repente, um grito cortou o ar, profundo e agonizante. Shen girou a cabeça, procurando a fonte daquele som que parecia vir do fundo do inferno. Lucas estava segurando a cabeça com força, seus olhos se revirando em dor, como se estivesse enfrentando uma batalha interna. Não! Não! Eu não posso ver isso! Ele gritava, e o terror em sua voz fez todos na sala pararem. A fumaça começou a se agitar, como se estivesse viva. Valéria, aos olhos de todos, parecia se fortalecer. Cada palavra dela se tornava um veneno para Lucas. É a verdade. Você não pode se esconder dela, Lucas. E quando Shen achava que as coisas não podiam ficar piores, um clarão cintilante iluminou o ambiente. Uma figura surgiu das sombras da fumaça. Clara, a garota que alegava ser mãe do filho de Lucas, estava lá. Seus olhos selvagens refletindo a luz estranha. Lucas, você precisa lembrar, nós não somos apenas vítimas dessa história. As palavras dela eram como facadas, mas eles não sabiam o real impacto que teriam. A multidão começou a se agitar novamente. Sussurros se espalhavam sobre Clara, sobre quem ela realmente era. Então, uma onda de dor percorreu o corpo de Lucas, e antes que alguém pudesse intervir, a fumaça se dissipou. Ele caiu de joelhos, mais uma vez, a expressão de desespero reverberando por todo o ambiente. Quando seus olhos finalmente se encontraram com os de Shen, aconteceu o impensável. Uma verdade foi revelada, e seu coração parou. Do olhar de Lucas, uma lágrima escorregou, mas não era apenas tristeza. Era algo muito mais profundo. Aquele não era o Lucas que ela conhecia. O medo e a confusão tomaram conta dela, criando um nó em sua garganta. Era como se um peso invisível estivesse se instalando entre eles. Todo o seu mundo estava prestes a desmoronar. Shen, eu não consigo lembrar. Não posso acreditar no que estou vendo. A voz de Lucas estava rasgada, mas antes que ele conseguisse se explicar, algo na atmosfera mudou. Um rugido alto ecoou pelos corredores, e todos olharam em direção à saída da cantina, onde um brilho ofuscante começou a se agitar. E então, o que parecia ser uma onda de energia surgiu, fazendo o ambiente tremer. Luzes piscavam e o que era uma cena de pânico se transformou em uma espécie de espetáculo sombrio. O que está acontecendo? Alguém gritou. Mas já era tarde demais. A figura de Clara começou a se distorcer, como se estivesse perdendo sua forma. Shen fechou os olhos e, quando os abriu, viu uma nova figura diante dela. Uma mulher idosa, com um olhar profundo e uma expressão familiar. Sou eu, Renata, disse a mulher. E o impacto de sua presença era como um soco no estômago. Quem é você? Shen conseguiu balbuciar. Sou a avó de Lucas. E é hora de revelarmos todas as mentiras. A voz dela era forte, sumindo nas vozes confusas da multidão. As palavras dela ecoaram e caíram como uma cortina pesada sobre todos. Renata? Lucas perguntou, como se estivesse tentando juntar pedaços de um quebra-cabeça quebrado. E nesse instante, a verdade começou a emergir. Shen não sabia o que esperar, mas podia sentir que cada pergunta que tinha se tornava uma certeza esmagadora. Valéria não é sua mãe, Lucas. A verdade é muito mais obscura. A família Almeida
esconde um segredo que pode mudar tudo. A avó de Lucas acrescentou, e as peças do quebra-cabeça começaram a se unir. Você não é quem pensa que é. Shen sentiu como se o chão tivesse se aberto. Os olhos dela se alargaram, e um frio percorreu a espinha. O que mais poderia ser revelado naquele momento? As relações que eles pensaram que eram fortes estavam prestes a serem testadas. Cada olhada, cada toque entre ela e Lucas ficou pesado com um novo significado. O que realmente estava acontecendo? Por que Renata tinha que acontecer naquele exato momento? E de repente, a única certeza que restava era a pergunta que borbulhava em seu coração. Até onde eles iriam para descobrir a verdade? E o que isso significaria para o amor que tentavam construir em meio ao caos? A tempestade ainda não tinha terminado, e tudo mudaria a partir daquele instante. Enquanto a fumaça das memórias se dissipava, Shen se lembrava de cada palavra de Renata. A confusão batia forte no peito dela. O que isso significava? Lucas estava meio paralisado, seu olhar perdido, cercado por amigos e estranhos que murmuravam preocupados. O que mais eles não sabiam? O olhar dele atravessou a multidão, finalmente encontrando Shen. Havia dor nos olhos dele, uma mistura de desespero e raiva que a fez sentir um nó na garganta. Eu não consigo lembrar, Lucas gritou, suas mãos puxando os cabelos, quase se debatendo com a própria mente. O que estava acontecendo? Lucas, Clara chamou, os olhos cheios de lágrimas. Você precisa ouvir a verdade. Valéria está mentindo para você. Para nós, a intensidade da situação subia a cada segundo. Valéria, recuperada do desmaio, ergueu-se lentamente, com um sorriso que misturava orgulho e uma certa malícia. Claro que estou mentindo, Clara, porque a verdade está exatamente onde você não quer que as pessoas olhem. Ela gesticulou para a multidão, que hesitava em se mover, presa ao espetáculo. Uma tensão elétrica parecia vibrar no ar. Shen sentia cada segundo se arrastar, como se o tempo estivesse congelado. O ambiente estava pesado. A luta interna de Lucas se manifestava visivelmente em seu rosto. Ele estava à beira de uma revelação, e de repente, uma nova voz cortou a tensão. Chega! Uma figura alta e imponente se aproximou. Um homem que Shen não reconhecia, mas que tinha um olhar de autoridade. Ele tomou o espaço, ofuscando todos ao redor. Chegou a hora de acabar com isso, disse, direcionando o olhar para Valéria, que parou, sua expressão mudando instantaneamente. Você, Valéria gritou, o medo invadindo sua voz. Como você se atreve a estar aqui? Porque você não pode mais esconder a verdade, Valéria. E chegou a hora de Lucas saber quem realmente é. Ele olhou para Lucas agora, o semblante sério, mas cheio de compaixão. Você tem o direito de saber toda a sua história. O silêncio que caiu era palpável, uma calma estranha que precedia uma tempestade. Lucas parecia preso em um transe, buscando entender. Quem é você? Ele finalmente perguntou, quebrando a tensão. Sou David, seu tio, o homem respondeu. E cada sílaba parecia carregar o peso de um passado não revelado. E o que você acha que sabe sobre sua família está prestes a mudar. Shen sentiu o estômago embrulhar. Um tio? Como assim? O olhar de Lucas era uma mistura de incredulidade e desejo de crer. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Eu não sou o mentiroso aqui, Lucas. Mas você foi mantido à distância da verdade por muito tempo, Davi continuou, enquanto a multidão parecia se inclinar para ouvir. A sua mãe não é a pessoa que todos pensam que ela é. Valéria não é sua mãe de fato. Ela é uma usurpadora. As palavras reverberaram por todo o ambiente. Shen mal conseguia respirar. As revelações sobre a verdadeira identidade de Lucas estavam se desenrolando diante dela. Um misto de emoções a invadiu. Medo, raiva, confusão. Valéria gritou, lutando contra a maré. Não! Você está mentindo! Lucas é meu! Sempre foi! A força em sua voz era desequilibrada,
e Shen percebeu a verdadeira segurança dela se desmoronando. Você não pode continuar a esconder quem ele é. Você não é sua mãe, Valéria. David gritou de volta, o tom cortante. Francisco, seu pai, e eu tivemos um acordo. Ele virou-se, agora focado em Lucas. Mas você precisa saber a verdade sobre a sua origem. A tensão explodiu. A multidão se dispersou rapidamente, as palavras pesadas ecoando nos pensamentos confusos de Shen. Qual era a verdade que ele estava prestes a descobrir? O que tudo isso significava para Lucas? Ela sentia o tempo passar, centésimos de segundo que pareciam eternos. O chão ia se abrir debaixo dela a qualquer momento. Lucas, ela sussurrou, seu coração batendo forte. O que você vai fazer? E nesse instante, outra figura apareceu na multidão. Uma mulher, bem vestida, com um olhar tão intenso que fez Shen estremecer. Era uma estranha, mas seu olhar era fixo em Lucas. Eu sou Mariana, e também sou sua mãe, ela disse, e o mundo pareceu parar. O choque na sala era palpável, como se o ar tivesse sido cortado. Shen segurou a própria respiração, sentindo seu corpo sutilmente se distanciar do que estava acontecendo. O que era real? Quem era Mariana? O que significava todas essas revelações? As decisões que estavam por vir se multiplicavam como células em divisão, e ela se viu com um desejo desesperado de saber mais. Mas temia o que poderia descobrir. A verdade estava na porta, à beira de entrar, e ao mesmo tempo, a fragilidade de cada relacionamento ali formado já parecia prestes a se desfazer. Tudo estava mudando, e nenhuma hora era boa para perguntas. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Lucas, olhando para Renata, parecia se cercar de confusão e incredulidade. Você é minha avó? Sua voz quase falhou, cada palavra carregando o peso de um passado sombrio. Shen observava tudo com o coração na garganta. Cada revelação era como uma lâmina, cortando o que restava da confiança na relação deles. Sim, Lucas, a verdade está muito além do que você imagina, Renata disse, sem se desviar do olhar intenso do neto. A linha entre o amor e a mentira se perdeu na sua família. Valéria, ela não é digna de confiança. Valéria sorria de um jeito sarcástico. Você não pode me expulsar dessa família. Eu sou a sua mãe. E com essas palavras, o ambiente parecia tremer. Shen podia sentir o nó de emoções em seu estômago apertar mais. Chega! Gritou Davi, chamando a atenção de todos novamente. Acho que é hora de Lucas saber a verdade completa. Valéria não é apenas a usurpadora de um lar. Ela tem um passado que jamais deveria ser revelado. Ele se virou para Lucas, com os olhos cheios de compaixão. A batalha não é apenas sua, ela é de todos nós. E nós, a família, precisamos enfrentar isso juntos. Por quê? Por que você não me disse antes? A voz de Lucas estava tensa, e as lágrimas começavam a correr pelo seu rosto. Shen desejava poder lavar a dor dele, mas não havia palavras que pudessem consertar o que estava quebrado. Porque há poder na ignorância. Mas você precisa entender. Enfrentar a verdade é o que te fará livre. Respondeu David. Seu tom era firme, mas carinhoso. A multidão silenciosa começou a murmurar. Shen sentiu as mãos de Maria segurando a dela. Seu calor era um pequeno alívio em meio ao caos. Vamos, Lucas. Juntos somos mais fortes, ela disse suavemente, mas era claro que até ela estava com medo do que viria a seguir. Lucas olhou para Shen, buscando apoio. Eu não sei o que fazer. Tudo isso está difícil demais. O desespero dele tocou o coração dela. Ele precisava dela e fez-a sentir mais forte. Eu estou aqui, Lucas. Vamos passar por isso juntos, ela afirmou, incapaz de desviar o olhar. O peso da verdade ainda emitia uma vibração, mas a conexão entre eles começou a se fortalecer. Então Clara falou,
sua voz agora firme. Eu sou a ponte entre você e seu verdadeiro passado. E é hora de você descobrir. Precisa aceitar que a sua vida é uma tapeçaria tensa, cheia de linhas entrelaçadas. Os olhares se cruzaram, e sem mais hesitações, Lucas decidiu. Eu quero saber tudo, não vou mais me esconder. A multidão ficou em silêncio. Parecia que a decisão dele ecoou mais profundamente do que qualquer um poderia imaginar. Renata sorriu e assenti, uma expressão de esperança resplandecendo em seu rosto. Com um movimento, Clara se aproximou de Lucas e segurou sua mão. Vamos então. A verdade não machuca, na verdade, ela cura. Uma nova jornada começa agora. Enquanto todos se reuniam, Shen respirou fundo. A tempestade ainda estava ali, mas talvez houvesse uma luz no fim do túnel. O que Lucas descobriria mudaria tudo, mas a conexão deles estava mais forte do que nunca. Naquele instante, Shen percebeu que a verdadeira luta deles estava apenas começando, e ela estava pronta para enfrentá-la, não importando o que viesse. Era tempo de novos começos, de coragem e, acima de tudo, de amor. E neste momento final, quando a esperança parecia brilhar, um novo pensamento pairou na mente dela. E agora? O futuro era um grande mistério. E se você quer saber como essa história termina, e tantas outras histórias incríveis, assine imediatamente o canal. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E por favor, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas o